Dando prosseguimento ao nosso programa, estamos no quadro O que a Bíblia diz. E você pode participar através do telefone 3307-4429 ou também pelo WhatsApp 996387610. Neste quadro, O que a Bíblia diz, estamos estudando acerca do fruto do Espírito Santo. E o nosso estudo está baseado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, já falamos sobre o amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão. E hoje estaremos falando sobre esta virtude do fruto do Espírito, chamado temperança. Pastor Natanael Rinaldi Filho, o que vem a ser temperança? Temperança também seria domínio próprio. Uma pessoa que tem o controle em tudo. É o controle de si mesmo sob a orientação do Espírito Santo. Como é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, essa pessoa está sendo governada, controlada pela ação do Espírito Santo na sua vida. Podemos também dizer que é um autocontrole, é a capacidade de ser moderado, de dominar o ego e controlar a si próprio. É governar o espírito, como o livro de Provérbios, que tem palavras sábias, nos diz, Provérbios 16, 32, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o toma uma cidade. Então vivemos numa época que as pessoas estão sem controle. Qualquer situação que ocorre, como por exemplo, às vezes no trânsito, isso já surge uma desavença, uma confusão que muitas das vezes chega à morte. Também Provérbios 25, verso 28, como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Perfeitamente, pastor. Então, podemos dizer que a temperança atua como um freio contra as paixões da carne, né? Então, quem tem o domínio próprio, ele se auto-domina, né? E a falta desta virtude, do espírito, a falta de temperança, leva a pessoa a cometer excesso e às vezes a dar vazão aos desejos pecaminosos da carne. Então é muito importante o crente estar cheio do Espírito Santo, e ele estando cheio do Espírito Santo, essas virtudes do fruto do Espírito vão aparecer na sua vida, e esta virtude e temperança vai então atuar para que ele possa ter o domínio próprio, né? Podemos dar um exemplo, logo no início da Bíblia, no Gênesis, o que aconteceu com Caim. Caim não teve este fruto da temperança.
quando ele viu que o seu sacrifício que ele ofereceu a Deus não foi aceito por Deus, ele não se dominou, ele cometeu o primeiro homicídio. E diz então em Gênesis capítulo 4, verso 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Deus falando, né? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então aqui nós vemos a ação do pecado que aconteceu na vida de Caim. E ele cometeu o primeiro homicídio. Então, o pecado está de tocaia junto à porta. Seu desejo é possuir-te, mas tu deves dominá-lo. Então ele não teve esse domínio próprio e cometeu essa situação de matar o seu próprio irmão. Interessante, pastor, que o texto que o irmão leu, Gênesis capítulo 4, versículo 7, em outra tradução, a parte B, diz assim: o teu pecado é contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Palavras de Deus a Caim, né? Quando ele pecou. O teu pecado é contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Então, quando a pessoa tem o domínio próprio, o Espírito Santo atua para que a pessoa possa dominar esses desejos pecaminosos da carne. Então é algo que temos que buscar para vencermos a carne. Podemos também citar um outro aspecto desse controle com relação à língua. A língua é algo que muitas das vezes parece que a pessoa tem uma cócega, né? Para poder falar alguma coisa desfavorável de outra pessoa. Então, como é importante ter esse domínio, esse controle sobre a língua. É o que o apóstolo Tiago fala no seu capítulo 3, verso 6, ele diz: a língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, Tiago aqui, ele utiliza dessa expressão, a língua, um pequeno membro, mas ela tem uma condição de espalhar um incêndio no meio de uma comunidade, no meio de uma família, no meio de um ajuntamento de pessoas. E o Tiago vai continuar dizendo, no verso 7 diz: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, nós precisamos ter esse cuidado. O crente maduro, ele mantém sua língua sob controle, mediante a ajuda do Espírito Santo.
E como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo Jesus. E Tiago ainda exorta, no capítulo 1, verso 19, que devemos ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui eu vejo esse fruto do Espírito Santo, que é a temperança. É muito importante que os cristãos tenham esse domínio. Perfeitamente. Um outro exemplo, pastor, da atuação desta virtude do Espírito Santo, a temperança, né? É também o autodomínio da mente. Ter também um autodomínio da mente é uma atuação também dessa virtude, né? Porque o crente, ele não deve pensar coisas vãs, coisas infrutíferas, mas ele tem que pensar em tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, e a temperança também atua no autodomínio da mente. E o Espírito Santo ajuda, então, o crente a ter este autodomínio da mente. Nós encontramos lá o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele enfatiza, né? Eu estou dizendo aqui, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensai. Mostrando que não podemos pensar coisas vãs, infrutíferas, coisas banais, e este controle da mente, que tem pessoas que têm dificuldade, né, de controlar seus pensamentos. A temperança como virtude do Espírito, como uma faceta do fruto do Espírito, atua na vida do cristão. Você concorda? Por isso que é importante aquela oração sacerdotal do Senhor Jesus, em João capítulo 17, verso 17, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Uma pessoa que vê, por exemplo, cenas de sexo, cenas de violência, de morte, como é que uma pessoa dessa vai ter os seus pensamentos puros, como o irmão está falando aqui, né? Tudo que é honesto, verdadeiro, justo, tudo que é amável, essa pessoa vai ter uma mente poluída. Então, o que faz com que a gente não pense que o irmão quer, por exemplo, na igreja, o irmão quer levar vantagem sobre nós, é você ter uma mente santa, uma mente como o Senhor Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a pessoa tem essa mente santificada pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus, ela vai ter pensamentos bons, vai ter essa temperança, ela vai saber dosar sua vida espiritual. Como diz em Romanos capítulo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós vemos que no contexto desse capítulo, o apóstolo Paulo ele fala para entregarmos o nosso corpo, que também a mente faz parte, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Então, a pessoa faz uma entrega e a sua mente, a
sua alma está totalmente voltada para as coisas celestiais. Logo, ela não vai ter esses pensamentos naturais, humanos, essas disputas que são chamados frutos da carne, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5. Pastor, uma outra pergunta sobre temperança, né, o domínio próprio. O domínio próprio também atua na área da sensualidade. É possível a pessoa refrear, o jovem, por exemplo, crente, refrear a sua sensualidade? É o que o apóstolo Paulo ele fala nessa entrega do nosso corpo, né? Ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos suplicar a Deus esse domínio, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então temos que entender que agora nós estamos unidos com Cristo. Então, Cristo, quando esteve nesse mundo, o seu corpo não cometeu pecado. E agora, se nós temos o corpo do Espírito Santo, que o nosso corpo habita o Espírito Santo, como é que nós vamos fazer deste corpo um instrumento de escravidão do pecado? Paulo ensina muito bem claramente isso em Romanos 6. Agora nós temos que levar o nosso corpo como instrumentos de justiça, fazer obras de justiça. É óbvio que na natureza fisiológica, hormonal de um jovem, como o irmão perguntou, é muito importante também ele ter uma atividade física, por exemplo, ter bons hábitos, não preencher a sua mente com bobagem, procurar preencher a sua mente com a palavra do Senhor, de preferência praticar um esporte, onde ele possa gastar as suas energias, e assim ele vai também conseguir ter esse autocontrole nessa área que o irmão está citando, que é uma área que nós sabemos muito difícil para o jovem, mas não impossível. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo, mas nem todas me convêm. E o jovem cristão ele conta com a atuação do Espírito Santo, né? Essa virtude, a capacitação do Espírito Santo para ele ter o domínio, para ele refrear a sua sensualidade. Agora, o pastor, também nós encontramos na Bíblia que Jesus foi um exemplo de domínio próprio. Ele ficou irado, expulsou os cambistas para fora do templo, de Jerusalém, né? Mas ele não perdeu o equilíbrio e o controle sobre seu espírito. Ele expulsou os cambistas, mas ele não perdeu o equilíbrio. E Paulo também nos aconselha, lá em Efésios capítulo 4, 26, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E também quero citar o texto que o senhor já citou aqui de manhã, Provérbios capítulo 16, 32, aonde lemos, né? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, melhor aquele que domina o seu espírito. Então, ter o domínio da ira também é importante, né? A pessoa não perder o equilíbrio. Às vezes a gente temos alguns aborrecimentos, algumas situações adversas que acontecem na vida de qualquer pessoa, mas nós, como crentes no Senhor Jesus, não podemos perder o equilíbrio, né, pastor?
Uma outra situação que o Senhor Jesus também recomendou, que nós temos que ter uma certa cautela, é a questão do jejum. O jejum o Senhor disse que certas castas demoníacas só iriam sair através de muita oração e jejum. Então o crente, especialmente o jovem, que tem essa consciência de ter a sua vida consagrada ao Senhor, além de todas as virtudes da palavra, do Espírito Santo, da oração, ele também, quando faz uma entrega de um determinado momento na sua vida, talvez semanal, de um momento de jejum, a sós com Deus, isso vai lhe capacitar dele dominar os impulsos do seu corpo, porque ele vai dominar a fome e dessa maneira ele vai se fortalecer no Senhor. Não é muito perigoso haver um extrapolar, né? Como eu já vi pessoas querendo fazer o jejum de Moisés, por exemplo, 40 dias. Isso é meio perigoso. É um outro extremo, mas a pessoa dedicando, às vezes, um momento durante a semana de deixar uma certa refeição e se dedicar a Deus, isso vai lhe trazer um fortalecimento sobre o seu corpo. Não vai se deixar levar pelo impulso do seu corpo, mas o seu espírito, a sua alma vai dominar esses impulsos. Através da oração, do jejum, uma vida consagrada, nós vamos vencendo, né? Vencendo o pecado, vencendo a carne e aguardando a vinda de Cristo ou a nossa partida para a eternidade. Pastor, a temperança também atua na vida espiritual, no sentido de saber dosar a vida espiritual. Nós encontramos hoje dois extremos, né? Aquele que é fanático, que é extremamente religioso, e aquele que é displicente, que está nem aí. E o autodomínio também atua nessa área, saber dosar a vida espiritual, a pessoa entender que temos uma vida espiritual e uma vida material, que temos que batalhar pelas duas vidas, né? E a temperança também atua. Podemos dar uma comparação, um paralelismo com a graça e a lei, né? Paulo teve essa situação em várias epístolas, quando um achava que a graça pode conduzir a uma chamada libertinagem e a lei levaria a um legalismo. Então são extremos que às vezes o ser humano pode se deixar levar. Nós queremos que a vida cristã ela deve ser baseada por um equilíbrio, uma boa dosagem, como um remédio, né? O remédio ele tem um efeito, mas se você deixar de tomar, ele não vai fazer o efeito. Se você tomar muito, achando que quanto mais você tomar vai melhorar, pode piorar. Há uma intoxicação, né? Então nós devemos na vida cristã ter um equilíbrio. Sempre manter uma linha reta, sempre, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, 58, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. Então o cristão equilibrado, maduro, ele vai manter esse equilíbrio. E isso nós vemos muito, né? Pessoas que às vezes dão pico, né? Na vida cristã e depois estão lá no vale, depressivas. É muito importante manter o equilíbrio e também manter essa questão da sobrevivência material que todos nós precisamos ter.